você fala, vai filho, escovar o dente. Teu filho faz assim, oi. Você diz assim, que criança mal educada. Mal educada por quem? Quem é que educa a criança? Você tem uma criança insuportável que vai lá, chuta o gato. Você diz assim, que criança que não tem respeito. Criança mal educada. Vai de castigo, seu mal educado. Mal educado por quem? Quem está educando teu filho? As mães temos que entender que temos um poder enorme sobre os nossos filhos. Nós somos a criadora dos nossos filhos. Nós temos o poder de criar um filho e temos o poder de educar um filho. O nosso filho vai aprender a nos tratar da forma que a gente ensinar. Não, eu não ensinei meu filho a ficar me respondendo, ficar fazendo malcriação, falta de respeito. Não, talvez você não ensinou dizendo assim, tipo, filho, vai lá, responde a mamãe, maltrata a mamãe, xinga a mamãe, vira o olho para a mamãe. Você não ensinou dessa forma, mas você ensinou quando você deixou que isso acontecesse. Você ensinou ao teu filho que a malcriação é aceita. Como é que o teu filho vem e grita com você? Você é a mãe que cuida dele, que educa ele, que dá a vida por ele, e ele vai gritar com você? Você diz assim, o problema é que meu filho é um mal educado. Mas para quem você está passando essa conta? Com quem você está reclamando? Ele é mal educado por quem? É você que está educando. Você educa teu filho do jeito que você quiser. O problema é que a maior parte das mães acredita que a culpa da falta de educação é até da própria criança. Não, ele é um mal educado. Olha o jeito que ele fala comigo. Ele é um mal educado. Para quem você está cobrando isso? Para você mesma. Não, não. É que você não está entendendo, Ivana. Meu filho, ele tem um temperamento forte. Ele é muito forte. Aí quando eu falo uma coisa, ele vai lá e responde para mim de volta. Fica bravo porque eu mandei ele tomar banho e não gostou? Ou fica bravo porque eu mandei ele fazer o dever de casa e ele não gostou? Porque eu mandei, não gostou de ser mandado? E vai no quarto e bate a porta. É muito mal educado, que meu filho tem um temperamento forte, ele não gosta de ser mandado. Mas assim, você é a mãe que educa o filho com temperamento forte. Ou o temperamento que teu filho tiver. É você que educa o teu filho. Se teu filho tem um temperamento forte, precisa limites mais fortes. Precisa que você seja mais firme. Não, mas olha só, Ivana, não concordo com você. O problema é a criança mesmo, porque eu tenho 2 filhos. E a minha mais velha, ela nunca respondeu para mim, ela nunca bateu a porta, ela nunca fez malcriação. Aí o meu filho mais novo, ele é forte demais, ele faz malcriação, ele me responde, ele me enfrenta. E assim, eu educo os meus filhos, os 2 da mesma forma. Eu sou firme com os 2 da mesma forma. Por que com um funciona e com o outro não funciona? Aí você faz essa conta. Só para tirar a responsabilidade que você tem. E colocar a responsabilidade dessa falta de educação nas costas da criança. Você diz assim, por que não funciona? Por que a mais velha ela é toda comportada e o mais novo não, se eu faço a mesma coisa com os 2? É porque a criança é mais forte. É porque ela é mal educada. É porque ela não aceita. Só que você tem que entender que se você tem um filho que é mais suave e a firmeza que você usa com ele está funcionando, ele não é malcriado, com ele está funcionando. Se você tem um filho mais forte e a firmeza que você usa com ele não está funcionando, ele é malcriado com você, então com ele não está funcionando. Você tem que fazer diferente com ele. Já pensou nisso? Você tem que fazer diferente com ele do que você faz com a irmã. Como assim fazer diferente? Não, eu sou a mesma mãe para os 2. Não! Você tem que ser a mãe que cada um precisa. Cada criança tem o seu próprio temperamento. Cada uma delas precisa algo diferente de você. Então, quando você pensa dessa forma, você coloca a culpa toda na criança e condena essa criança a ser malcriada mesmo, a ser irrespeituosa mesmo. Ela vai desrespeitar professores, pai, mãe, vovó, todo mundo, porque na família já desistiram até dele. Disseram assim, ele é malcriado mesmo, ele tem temperamento forte, ninguém dá conta disso. Eu já recebi na escola, quando eu trabalhava na escola, eu já recebi criança que a mãe tinha desistido. Não dá, essa criança não obedece, é malcriada mesmo, tem temperamento forte, ela é muito difícil, não dá. Ela nasceu assim. Teve uma família que chegou a falar isso comigo. O menino tinha 9 anos de idade. Malcriado, não obedecia a ninguém, não respeitava ninguém. O menino desrespeita todo mundo porque ninguém coloca limite nele. Porque a mãe e o pai não estão nem aí para educar. Ficavam lá viajando, passeando, fazendo coisas de adulto e deixando o menino com uma babá o dia inteiro. Sem responsabilidade nenhuma pela educação do filho. Uma criança forte precisa de firmeza. E para você ser firme com teu filho, você tem que se dedicar, você tem que estar lá. Você tem que aprender a ser firme. Você condena teu filho a ele se aceitar como uma pessoa insuportável, que não tem limites, que não respeita ninguém. Se a mãe e o pai olham para a criança e dizem assim, ela é difícil, ela é mal educada e a culpa é dela, a criança
se permite extrapolar, porque a mãe e o pai estão permitindo, quando estão olhando dessa forma para ela. A criança não tem por que não ficar fazendo malcriação se a mãe e o pai estão dizendo que ela é assim mesmo, que não tem jeito. Porque a família pensa que essa criança não é capaz de se comportar diferente, então a criança nunca vai ser capaz, mesmo que ela seja capaz de se comportar diferente, ela não vai se esforçar para ser diferente, porque a família está autorizando ela a ser desse jeito. Todas as crianças não sabem lidar com suas emoções. Elas aprendem a lidar com suas emoções porque elas recebem limite externo. Elas recebem uma mãe falando para ela: ei, você não pode bater nas pessoas. Elas recebem um pai falando para ela: ei, você não pode quebrar as coisas. Você pode sentir raiva, mas não pode quebrar as coisas. Elas recebem uma orientação externa a eles. Alguém que está dizendo para ela o que pode e o que não pode. As crianças que têm, sobretudo as que têm temperamento forte, não vão deixar de bater, quebrar, rasgar e desrespeitar as pessoas por vontade própria. Elas deixam de fazer isso porque a mãe e o pai ensinaram que não pode. Então, se a mãe e o pai, que deveriam ser a pressão externa para que a criança controle suas emoções, controle o seu comportamento, a mãe e o pai deveriam ser a pressão externa para que a criança consiga controlar o seu comportamento. Se não existe essa pressão externa, se a mãe e o pai estão aceitando que a criança é assim, explosiva e não sei o quê, porque ela é assim mesmo, ela não dá conta, ela não consegue, então a criança não tem essa pressão externa que é a que obriga ela a controlar o seu comportamento. Ela não tem motivo nenhum para controlar o seu comportamento. Então ela não vai aprender a controlar o seu comportamento, porque todos nós controlamos o nosso comportamento. Você está na tua empresa lá, trabalhando, chega o chefe, fala de um jeito errado com você, você tem vontade de armar um barraco, jogar tudo pro ar, xingar o cara. Você tem vontade de dar um tapa nesse cara. Você faz isso tudo? Não. Por quê? Porque você se controla. Você controla o teu comportamento. Então, você tem ali uma criança toda mal educada, que revira o olho para você, que grita, que bate a porta, que chuta o cachorro, que fica chateada e joga o prato no chão, que se permite extrapolar no seu comportamento, ser agressiva, agredir os outros, ela se permite aquilo. Por quê? Porque ela não tem uma pressão externa clara, ela não tem um limite, ela não tem um adulto que está falando para ela: não, você não pode fazer isso. Então, você ensina sim o teu filho a te desrespeitar. Não dando o exemplo, dizendo assim: filho, vai, me desrespeita. Não é dessa forma. Você ensina no momento em que você para de ensinar ao teu filho a conter o seu comportamento. No momento em que você não é uma pressão externa para o teu filho. No momento que você não é um limite, não é um contorno. Você está ensinando o teu filho a te respeitar, sim. No momento em que você aceita que ele revire o olho para você. Você aceita. Você fala assim: filho, vai tomar banho. Ele faz assim. E você diz assim: não sei, filho, mas você tem que tomar banho. Não aceita que o teu filho revire o olho para você. Aí você diz assim para o teu filho: filho, vai fazer o dever de casa. Não vou! Eu não vou fazer o dever de casa, você não manda em mim. Aí você responde assim: tem que fazer o dever de casa sim, filho. Vai lá, senta, está na hora de fazer o dever de casa. Em que momento você parou para dizer ao teu filho: desse jeito você não fala comigo, você não grita comigo? Você tem que ser a pressão externa, que ajuda o teu filho a aprender a conter o seu comportamento, o que está certo, o que está errado, o que pode se permitir, o que não pode se permitir. Então ela precisa de adultos que eduquem. Se teu filho está te desrespeitando, saiba, você ensinou ele a te desrespeitar. Quando? No momento em que você aceitou esse desrespeito. Você mandou tua filha tomar banho, ela revirou o olho para você e você não falou nada. Continuou falando que ela tem que tomar banho. Você mandou tua filha vir para o almoço, ela bateu a porta do quarto, você não falou nada. Você continuou falando: tem que vir almoçar, filha. Ai, ficou nervosa, bateu a porta do quarto. Filha, vai, vem almoçar. Não, mas é que meu filho tem temperamento forte. Uma criança de temperamento forte precisa de limite externo mais firme. Não é desculpa você dizer que o teu filho tem temperamento forte, por isso ele é um mal educado. Uma criança que não tem nenhuma condição atípica, uma criança que tem uma condição normal, se ela for mal educada, o comportamento dessa criança só está falando de quem é a mãe e quem é o pai. Então, se você tem um filho que te falta o respeito, saiba, você ensinou ele a te respeitar. A responsabilidade da educação do teu filho é tua, não é de mais ninguém. Nem do temperamento forte que ele tem. Não é. Você tem um filho com temperamento forte, você tem que aprender a educar uma criança de temperamento forte. Você tem um filho que é mais suave, mais doce, você tem que aprender a lidar com uma criança suave e doce. Nunca vai ser culpa da criança. Se você ensina o teu filho a te obedecer desde sempre, ele só vai saber te obedecer, porque você ensinou a te obedecer desde sempre. Ele não sabe o que é não te obedecer. Se você ensina teu filho a
sentar no carro e colocar o cinto, ele nunca vai querer andar no carro sem cinto, porque ele não sabe o que é andar no carro sem cinto. Então você educa o filho que você quer. O problema é que a maior parte das mães educam sem ter consciência do poder que elas têm. Você tem o poder de criar um filho, você tem o poder de educar um filho, e o poder que você tem de influência sobre teu filho é enorme. Então quando eu digo para você, a responsabilidade da educação do teu filho é tua. Se você tem um filho mal educado, não passe a conta para ninguém, não tente cobrar alguém, nem o teu próprio filho. Assuma a responsabilidade. Não é um peso que você está ganhando quando você assume a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade sabe do que eu estou falando. Não é um peso que você ganha. Pelo contrário, é liberdade. Porque se você tem um filho mal educado e você assume a responsabilidade da educação do teu filho, você ganha a liberdade de educar o teu filho do jeito que você quiser. Você mal educou o teu filho, você tem tempo de desfazer essa mala educação. Você tem o poder de desfazer a mala educação e educar da forma que você acha que está certo. Você tem o filho que você educa. O filho é o fruto daquilo que você plantou. Então, se você tem um filho mal educado, assume a responsabilidade e educa. Você vai colher o fruto daquilo que você quer. Pare de reclamar.